Bem-vindos ao segundo programa de Volta ao Promate. Hoje temos o prazer de receber a professora doutora Pedra Daricleia Santos Andrade, nossa querida Cleia, que é sergipana, cidadã de Cristinápolis, estudou no seu ensino básico na escola Dr. Leonardo de Carvalho Leite, é graduada pela UFES no curso de licenciatura em matemática, onde teve a oportunidade de fazer iniciação científica com o professor André Doria, e que também foi seu orientador no nosso mestrado, que também foi feito na UFES, mestrado em matemática feito na UFES, e nesse caso teve a coorientação do professor Zaquil. No seu doutorado, ela cursou matemática também, só que na PUC do Rio de Janeiro, sob orientação do professor Edgar Pimentel e coorientação do professor Eduardo Teixeira, com quem teve a oportunidade de trabalhar no seu doutorado sanduíche na University of Central Florida e atualmente está como professora visitante no CIMAT, no México. Muito internacional, nossa querida Cleia. Cleia, agradeço demais você ter aceitado participar da nossa série de entrevista, que tem por objetivo mostrar onde os nossos egressos do mestrado estão, como estão seguindo sua carreira acadêmica, se estão dando aula, fazendo doutorado. Então, mais uma vez, obrigada. E eu quero começar sabendo como que você está passando nessa pandemia em outro país. Muito obrigada, Gigi. Eu também vou chamar de Gigi. Acho que E é uma honra para mim estar aqui, podendo falar um pouco da minha experiência, tanto na UFES quanto no doutorado e nesses estágios que eu tenho feito. E o momento não está sendo fácil, né? Eu acho que o momento da pandemia não está sendo fácil para ninguém, mas eu acho que se manter focada em trabalhar, em tentar fazer uma atividade física, isso tem ajudado não, a não sair do eixo. Mas está tudo bem também sair do eixo às vezes. Nós somos humanos e está tudo bem. Então, começando a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, a sua escolha pela academia, né? Se você tem alguma referência, se deu a escolha pela matemática e por seguir carreira no mestrado, fazer mestrado, doutorado. Então, eu sou filha de professora, né? A minha mãe é professora, Raimunda, e desde sempre ela quis fazer matemática. Eu lembro dela falando sobre fazer matemática, falando sobre a UFES. Na época, eu acho que era o PQD, não lembro se é essa a sigla, que tinha um vestibular que os professores do estado faziam, só que eu lembro que a minha mãe não conseguiu fazer, e nisso eu tinha outros professores, como Margarete, Biso, lá no ensino fundamental, né? Ainda no ensino fundamental, foi na sexta série, que mais ou menos eu disse assim, eu quero fazer matemática, eu quero ser professora de matemática. E aí eu falei assim, eu quero ser professora de matemática, eu quero ser professora de matemática da UFES, assim, fazer na UFES. Até porque eu acho que, como eu sempre estudei em escola pública, eu achava contraditório. Eu não acho que todo mundo tem que seguir isso, mas eu achava, como eu nunca tive como pagar, né? Tipo, eu estudei o tempo todo em escola pública, eu ficava pensando assim, como? Tipo, não faz sentido eu ter que pagar a universidade, né? Tipo, já que todo o tempo eu tive que fazer isso. Então, a UFES, desde lá da sexta série, era o meu sonho da vida, assim, era, tipo, realizar um sonho, entrar na universidade pública. E aí, quando eu cheguei na universidade, eu acho que a UFES, as universidades públicas, ela te dá isso. Ela te abre um universo de possibilidades. Tanto os programas como de iniciação à docência, como os PIBICs, iniciação científicas, como também você começa a conhecer outras coisas. Foi aí porque antes eu também não conhecia essa vida de matemática, né? Eu só conhecia até quando eu cheguei na universidade. E foram nas aulas de Fábio. O Fábio era o que fazia propaganda o tempo todo, acho que até hoje ele faz. Tanto da pós-graduação em Recife, como da pós-graduação que ia chegar lá na UFES, assim, e isso acho que não só em mim, mas em muitos da minha geração na UFES, né? Todo mundo brilhava os olhos e falava assim, como assim? Tipo, mestrado? Mas o que é mestrado? E todo mundo ficou interessado em fazer, assim.
Eu acho que foi isso. Eu acho que o Fábio, para a academia, assim, para a carreira, ele foi o responsável, assim, para fazer essa propaganda de todo esse universo que eu não conhecia até então. Tu seguiu, quando tu terminou tua graduação, teu mestrado, tu optou por fazer doutorado já na PUC, ou porque eu vi que tu fizesse alguns cursos também no IMPA, né? Não sei se curso só de verão ou regular. Como é que foi essa escolha por essa universidade, pelo doutorado na PUC? Assim que, durante a graduação, né, eu tive contato com a pós, aí começou o mestrado, acho que 2 anos antes de eu terminar, né, a graduação, aí eu já comecei a assistir, mesmo como ouvinte, cursos do mestrado, do Promate mesmo. Eu lembro que tinha um curso com Paulo Rabelo, que era às 7 da manhã. A gente tinha que chegar às 7 da manhã para assistir esse curso. Mesmo como ouvinte, mas a gente estava lá. E eu falo a gente porque não era só eu, sabe? Era um grupo de pessoas buscando esse sonho da academia e tudo mais. E aí, assim que eu terminei o mestrado, eu casei, né? Eu acho que eu tenho que ligar as coisas. Eu casei. E quando você casa, você tem que fazer decisões que às vezes não são tão fáceis. E eu lembro que quando eu fiz seleção, né? Essas seleções que você manda, currículo, faz memorial, essas coisas, eu fui aceita na UFMG, mas o meu esposo foi aceito no IMPA. E aí eu decidi que queria ir para o IMPA. Só que até então eu não conhecia a PUC. Nunca tinha ouvido falar da PUC. Eu acho que a gente tem que ter mais acesso a essa informação, assim. Porque a PUC é um centro de excelência, né? Tipo, em matemática, eles... Não só em matemática, mas em outras áreas. E eu não conhecia, eu desconhecia a PUC. Só vivendo lá, né? Que aí eu fui para o IMPA, comecei a fazer cursos especiais. Eu fiz vários cursos como aluno especial no IMPA. E só aí eu comecei convivendo lá no IMPA, conhecendo outras pessoas, eu conheci a PUC. E foi aí que eu fiz a seleção para a PUC. Com relação à PUC, você falou uma coisa interessante, que é sobre o conhecimento. Eu também acabei conhecendo um pouco também por causa de vocês. Eu sabia de professores lá, mas não sabia como era o programa de pós-graduação lá, porque como a universidade, os cursos de graduação são pagos, eu não sabia que tinha essa opção de fazer pós-graduação gratuita. Então, vocês também me mostraram, você e o Maxwell, né, que eu conheci vocês dois já como alunos da PUC, me mostraram isso, e seria interessante também você falar um pouco sobre essa questão da seleção lá, de você ter cursos gratuitos com bolsa, com possibilidade de receber bolsa. Talvez seja interessante falar um pouco sobre essa possibilidade na PUC do Rio de Janeiro. Então, embora a PUC seja uma universidade, ela não é uma universidade particular, é uma universidade filantrópica. Os cursos de pós-graduação funcionam como em qualquer instituição federal. E, claro que sim, eu acho que, a depender, né? Na matemática, eu vou falar da matemática, na matemática o sistema é o mesmo, só que o Rio tem também aquela prova extramuros. Na minha época eu não fiz, e talvez em algumas seleções eles possam pedir, mas eu acho que até agora, até o momento, é só currículo e, e cartas, né? Cartas de recomendação. Mas assim, o bom da PUC, que além de ser um departamento muito pequeno, você consegue se sentir em casa, tem todo o ambiente de pesquisa ali o tempo todo, porque tem vários eventos como o colóquio, Oktobermate. O Oktobermate é um evento voltado para a graduação. É muito interessante, mas tipo, que envolve todo mundo, porque geralmente trazem pesquisadores de fora para darem palestras. As palestras são mais básicas, mas mesmo assim já estimula bastante. Tanto a gente que está nos programas mais elevados, né, como os outros. Porque como a PUC tem, eu acho que mais ou menos 10 professores, eu acho, na pós-graduação. Eu não sei exatamente, 10, 12 professores. Mas aí também tem, além do colóquio, tem o QTP, que é o que termina pizza, um evento todas as terças, até agora está acontecendo, não é do mesmo jeito, porque o QTP é assim, é muito bom, porque sempre termina em pizza mesmo, a gente tem as pizzas no final. E
E aí também são de várias áreas, quem organiza é o Lorenzo, mas são professores de várias áreas, não necessariamente de dinâmica, que estão lá às terças. Além das bolsas, né, a PUC, além das bolsas, e além de ter, por exemplo, matemática pura, eles também têm programas voltados para matemática aplicada, como matemática computacional, esse tipo de coisa. E tem outras bolsas também, né? Eu acho que quanto maior o centro, eu acho que a escolha do centro ela tem que ser bem pensada, porque também quanto maior o centro, mais oportunidades podem surgir, como, por exemplo, apoios para ir para eventos. Eu tive muito apoio, mesmo mesmo no início, quando eu estava só como ouvinte, eu não ia apresentar trabalho, a PUC estava ali ajudando financeiramente, e até com toda a logística também de hotel, passagem. Quando você é novinho, você precisa ir aprendendo, precisa de alguém que te ajude. Eu acho que na PUC você tem esse suporte. E, além disso, nós temos as quintas, um momento de chá, que é maravilhoso, onde todo mundo, os alunos de graduação, os de pós-graduação, estão lá no corredor, porque é basicamente dois andares, né? O sétimo, que é um pedacinho, e o oitavo. E nas quintas nós temos esse chá, que é o chá, mas é tipo é um lanche, na verdade, que é para promover essa interação mesmo entre as pessoas que estão lá. E como eu falei, né, além desse apoio, possibilidade de mais bolsas, como não só da CAPES, mas do CNPq, da FAPESG, e ainda tem outras bolsas também, que tem uma bolsa na PUC chamada Arquimedes, que são financiadas por empresários, que tem muita chance. Interessante, porque de fato a escolha, como você falou, da instituição, por uma instituição que é grande no sentido de avaliação, né? Tem uma grande avaliação, mas que você, por tudo que você está dizendo, também tem uma experiência humana e que faz diferença até no seu perfil profissional, porque você começa a entender a organização de pequenos eventos, como esses que vocês têm, que seminários que terminam em pizza, que tem nomes até engraçados, mas que aproximam, né? Que realmente matemática, eu acho que essa geração nova de matemáticos tem essa característica de promover muito evento, promover essa interação, coisa que é muito bom para atrair estudantes de tanto de matemática quanto de outras áreas, como você disse, tem aplicada. Então, é uma boa opção para nossos estudantes de mestrado, se quiserem fazer doutorado. Então é muito legal você contar essa experiência também, não só acadêmica, porque esse lado humano é muito importante para você se sentir bem e para as coisas, para a sua pesquisa desenvolver. E aí, nessa linha de pesquisa, muitas vezes o pesquisador começa, e no seu caso foi assim, na iniciação científica, né? É o primeiro contato com pesquisa matemática que qualquer pessoa possa ter se tiver tido essa oportunidade. No seu caso, você teve, né? Como foi esse primeiro contato, essa iniciação científica para você, em termos de formação mesmo? Assim, você acha que isso teve diferença na escolha de continuar nessa carreira acadêmica, de entender um pouco sobre como é pesquisa na matemática? Fala um pouco sobre sua iniciação científica, que foi em outra área, né? Não foi na área do seu doutorado, mas que foi com um professor que também acabou sendo seu orientador de mestrado. Eu acho que a iniciação científica é a primeira porta que a gente passa quando está indo para a academia, né? Que é o primeiro momento que você começa a entender ou ter noção do vasto universo que a matemática é. No meu caso, eu fiz em álgebra, né, com o professor André, e também é muito bom porque por causa desse contato que você tem com o professor, essa troca direta, que é o comportamento que você vai levar aí para a vida toda, né? Essa troca com o professor. Tanto através de seminários, ou como tirar dúvida, ou chegar num problema que você não conseguiu solucionar ou não conseguiu entender, e você ter alguém que tem mais maturidade que você para te orientar. Eu acho que a iniciação científica é esse tipo. Não é que é você ter alguém que já te guie. E eu acho que foi fundamental para mim. Porque
eu tinha tempo para estudar e para tirar dúvidas, para entender as coisas. E eu tinha o André ali, o professor André, para me auxiliar. Eu acho que quando você está começando, você precisa dessa coisa de mãos dadas, assim, até para você se sentir confortável mesmo. E eu acho que num curso normal, às vezes você não tem tempo para isso, você não tem tempo para estudar uma coisa mais difícil, ou você não tem tempo para, ou até o professor também, porque já tem outras coisas, o professor tem uma infinidade de funções. O professor talvez não tenha tempo também para ter esse momento com você para tirar dúvida, para falar de um assunto específico. Eu acho que a iniciação abre essas portas. E eu gostaria de mencionar que também na minha época, eu tive muita sorte que foram 800 bolsas de iniciação científica, porque não foi o PIBIC tradicional, foi um programa chamado PIIC, Programa de Iniciação à Investigação Científica, uma coisa do tipo. E eu tive muita sorte, assim, eu espero que as próximas gerações tenham tido a mesma sorte. Que eu fazia parte do PIBID, na verdade, né? Antes do PIIC, eu fazia parte do PIBIC, que era Iniciação à Docência, que eu gostava também. Eu sempre fui muito dividida entre matemática pura e educação matemática. Eu sempre gostei muito. Não é errado vocês gostarem de ambas as coisas. Você só tem que escolher o que mais te deixa feliz, ou mais confortável. E aí você, tendo sido orientada por André, quando você fez seu mestrado aqui na UFES, como foi a escolha também da área no mestrado? Também foi induzida por você já ter iniciado um trabalho com ele na graduação, no PIBIC, ou no PIC, no caso, né, no outro programa? Certo. Então, eu acho que um dos primeiros cursos, eu acho que no segundo semestre, você, não sei se a grade, acho que a grade deve continuar a mesma, mas você tem contato com segundo ou terceiro semestre com estruturas algébricas, e foi aí que eu comecei a gostar de álgebra. E aí eu tive a chance de fazer iniciação em álgebra, e foi maravilhoso a álgebra comutativa, e eu acho que a UFES, ela conta com professores excelentes em álgebra, e na minha época era muito assim, né, tipo, tinha o Zaqueu, o Calazes, o Danilo, o André, então eu acho que a álgebra estava muito pop. Hoje está muito plural, e isso é muito bom também. Hoje a gente tem gente boa em todas as áreas, isso é muito bom. E aí, como eu tinha feito iniciação e eu fiz um mestrado aí, eu, eu preferi ficar na minha zona de conforto. Tanto na zona de conforto do meu orientador, pessoa que eu gosto muito, como da área. Eu preferi estudar álgebra comutativa, porque, de fato, eu gosto muito até hoje. Eu acho que você sempre gosta das coisas, você não para de gostar. E foi por isso que eu continuei. Mas, assim, hoje, né, que hoje eu sou de outra área, a gente não deu spoiler ainda, Gigi, mas eu sou da análise, né, eu estudo análise de equações diferenciais espaciais, que eu gosto demais também, que eu me realizo, eu acho que foi foi uma escolha minha, mas uma escolha da área, uma escolha do orientador, foi um conjunto de coisas que se uniram para me unir na análise. E, e assim, eu acho hoje que eu já fiz o mestrado, já fiz o doutorado, eu acho que é fundamental no mestrado a gente ter uma formação mais ampla possível. Façam o máximo de cursos que vocês possam fazer, tenham uma visão geral, não se prendam à zona de conforto. É bom ter zona de conforto, você vai ter que fazer uma dissertação, você vai ter que apresentar, você vai ter que ter, mas a visão geral é que vai te dar ferramentas para você continuar no futuro. Até para ter mais possibilidades de atacar problemas. Se você conhece instrumentos de geometria, você tem mais possibilidade de resolver um problema que talvez você não esteja conseguindo com as ferramentas que você tem em análise ou em álgebra. Eu acho que ter uma visão geral ajuda muito para a formação do pesquisador, né? Para a formação futura. Eu acho que quando a gente está naquele momento, a gente se fecha um pouco ali, assim, aí eu vou terminar, eu tenho tantas matérias para fazer, mas o ideal não é isso. O ideal é que você tente fazer com mais qualidade possível os cursos, e que tenha uma visão geral. Eu acho que o mestrado, hoje, eu penso assim, claro que foi bom ter ficado na zona de conforto, ter amadurecido mais aos pouquinhos, mas se fosse para voltar hoje, eu acho que eu tentaria me jogar mais, me arriscar mais.
E aí eu acho que isso aconteceu no doutorado. No doutorado, como eu passei um tempo no IMPA e aí já não tinha mais álgebra comutativa, eu já tive que sair um pouquinho, dar uma perturbada ali na minha zona de conforto e estudar geometria algébrica e fazer matérias em geometria algébrica, e ver conexões com análise complexa, e já abria totalmente o universo, um novo universo que era totalmente diferente do que eu estava acostumada. E aí, quando eu vou para a PUC, não tinha ninguém especificamente de álgebra comutativa ou de geometria algébrica. E assim, é como eu falei, você tem muito contato com os professores, não só com os professores que estão fazendo o curso, chefe, departamento, todo mundo. E eu cheguei, eu acho, a falar com o Marcos na época, e eu acho que o Marcos falou assim, eu acho que... Ou com o Marcos, na verdade, eu acho que falei com o André. Ter uma boa relação com o seu orientador é fundamental também para a vida. Eu acho que eu perguntei a André, pedi conselho na época, se uma orientação, algo do tipo. Mas eu vi que não, assim, orientação, eu não, assim, eu acho que é interessante, mas eu não preferi por uma orientação, porque seria uma coisa que eu tentaria falar com um professor que talvez não me conhecesse, talvez a abordagem não seria tão confortável, e, e ficar, tipo, na PUC. Porque ter uma orientação ia me tirar um pouco da PUC, eu teria que ir para outra instituição. Tendo visto que eu estava no Rio, eu tinha outras possibilidades de tentar falar com outros professores e tudo mais, mas eu, já no primeiro semestre, eu acho, comecei com o André, comecei, eu acho, com o Marcos, e aí eu já pensei assim, não vai rolar. E aí é quando você começa assim, agora eu tenho que abrir as minhas possibilidades, porque eu acho que quando você começa a estudar matemática, em algum momento você tem que escolher uma área. Mas você estuda matemática porque você gosta de matemática, tipo, e é no sentido geral, assim, não é porque você... Até porque quando você escolhe, você não tem noção de todas essas separações, todas essas áreas que existem, né? E aí, coincidiu do Edgar tá saindo, meu orientador, né? Tá chegando, na verdade, na PUC, em 2017. E ele propôs um seminário que era com equações diferenciais, mas que tinha álgebra, assim. O seminário era muito interessante, era do livro da Nadirashvili e outros autores, que eu não lembro exatamente o nome, ou não vou conseguir falar o nome deles. E aí, esse seminário foi tipo assim, caraca, eu posso usar álgebra com equações, como assim? Foi muito assim, porque eu acho que assim, é natural que você, mesmo mudando, você queira trazer algo da sua zona de conforto. E eu acho que foi isso. Esse seminário foi o principal, assim, foi o principal pontapé, né, para o meu desejo de estudar análise aí. Foi o meu primeiro contato, assim, estudando alguma coisa mais densa para nesse sentido. E eu também fazia curso no mesmo tempo com ele, assim. E o Edgar, eu acho que, para todos que conhecem o Edgar é muito cheio de energia, muito dedicado. E foi aí que eu falei assim, poxa, eu quero trabalhar com o Edgar, assim. Além dele propor esses seminários, porque além desses eventos, tem esses outros seminários rodando no semestre ativo lá. Então, além do curso que eu estava fazendo, o curso de medida, eu estava fazendo esse seminário. Até hoje não consegui, gente. Espero um dia conseguir usar essas duas, misturar álgebra com análise, mas até agora não. Mas foi aí que eu comecei esse meu caminho em análise. E estou muito feliz. E mais, assim, uma coisa que eu quero mencionar que eu acho que é importante escolher uma área, e isso principalmente no doutorado, eu acho que no mestrado não tanto, mas o mais importante é você escolher o seu orientador. Você precisa estar confortável, você precisa acreditar e você precisa se ver. Assim, aquela pessoa precisa ser uma pessoa que você sente que vai te guiar até o momento que você possa caminhar sozinha, porque tem muita coisa nova e eu acho que é fundamental para a carreira do pesquisador, para a carreira... Até porque, assim, vão ter momentos difíceis, você precisa dessa rede de apoio, e o orientador é a pessoa mais forte que você vai ter ali na sua rede. E eu acho que ter tempo, acho que não precisa dessa pressa, sabe? Se chegar na instituição e já quero trabalhar com essa pessoa.
eu acho que você precisa conhecer a pessoa que você vai trabalhar durante 3, 4 e até depois que você termina. Você precisa se sentir confortável e acreditar, né? Acreditar nele como matemático, como pessoa e por aí vai. E eu acho que eu tive muita sorte, assim, na minha escolha. Eu acho que a PUC foi tudo. Acho que encontrar a PUC, encontrar o Edgar foram coisas que foram me formando como pesquisador hoje, assim, sabe? Claro que sim, não, eu não ia chegar na PUC sem a UFES, sem o André, sem todos os professores que passaram por mim, sem o Fábio com a propaganda dele, sem a minha instituição lá. Mas eu acho que tudo isso vai te dando maturidade, vai te dando opção de escolha, e até você um dia começar a caminhar sozinha aí. A gente, apesar de você ser da UFES, a gente não tinha tido contato, né, durante a UFES como relação professora. Não tem até hoje, né, porque eu nunca fui sua professora. Então, eu sabia que você te via lá, sabia que você era aluna do programa, o programa da gente também é pequeno, então a gente conhece os alunos, assim, de ouvir falar. Mas num evento que teve de um workshop de equações diferenciais para mulheres num daqueles satélites, né, do ICM de 2018, acho que foi 18. Eu te conheci, foi a primeira vez que você apresentou um trabalho, né? Então, e eu lembro que uma coisa que ficou muito forte quando eu te conheci foi esse olhar assim com carinho para tipo, ai, que legal você tá aqui representando a UFES, assim, como você ainda se sente parte, e isso foi muito interessante. E isso passou, inclusive, para o seu orientador, porque eu já vi Edgar falando algumas vezes, e no Enama, no workshop da gente, e em outros eventos, e sempre ele fala de você e do Maxwell, né, que acabaram sendo orientados por ele, tiveram o mesmo orientador, e vieram da UFES, e ele sempre fala da UFES com carinho por conta de vocês. Então, o sentir bem que você teve na UFES e esse carinho que você teve pela sua formação e por ter te possibilitado ir para onde você teve, né? É muito interessante que foi passado também pelo seu orientador. Muitas vezes a gente ouviu falar da UFES, ouviu através do Edgar falando de você e do Maxwell. Então, e falando com muito, como pesquisadores com muita perspectiva. Falando muito bem. Então, a gente se sente orgulhoso, né, quando tem um aluno que vai para uma instituição do nível que é a PUC e um pesquisador do nível que é o Edgar, falando de vocês com tanto carinho e com tanta projeção, a gente fica muito feliz. Então, foi muito bom também. E a gente sempre se encontra, a gente é mais amiga de evento do que colega de UFES, né? A gente se encontra muito nos eventos e é muito. Eu sinto muito orgulho assim, de ver você apresentando, porque eu vi o primeiro e no ano passado eu vi você apresentando próximo à sua defesa, um outro trabalho, e o nível de trabalho era excelente. E aí, nesse sentido, dessa área que você está, de equações diferenciais parciais, né, que você está trabalhando, queria que você falasse um pouco, assim, de forma mais geral, né, já que a gente está falando para um público tanto de graduação quanto de mestrado, sobre sua pesquisa, né? Hoje você já tem artigos, tanto submetido quanto aceito numa boa revista, tá como professora visitante em colaboração. Então, conta um pouco sobre sobre essa área que você escolheu, sobre essa questão de escrever artigo, que a gente sabe que é uma coisa um pouco distante para um aluno de graduação, né? E até no mestrado, escrever não é uma coisa natural você escrever um artigo no mestrado, mas que você, no doutorado, já parece ter superado, assim, ter avançado nesse sentido. Como tem sido, assim, ter tido o primeiro artigo aceito numa super revista e ter alguns submetidos, outros parceiros de pesquisa. Fala um pouco sobre isso. Certo. Eu gostaria de agradecer, né? Eu também, eu sinto muito orgulho de ser sergipana e de ter passado pela UFES e pelo Promat. Eu não eu costumo pensar que essas coisas fazem parte de quem eu sou, assim, eu vou acumulando ali. E muita sorte a minha encontrar você nos eventos. Eu sou muito feliz, na verdade, quando eu encontro você. Na verdade, assim, a nossa relação nasceu aí nos eventos, né? Infelizmente, eu não tive a chance de estudar com a professora Giovana Siracura ainda na UFES, mas, fé em Deus, a gente vai ter outras possibilidades, quem sabe produzir um trabalho juntos.
e por aí vai. Mas falando a respeito da pesquisa, é bastante desafiador, e aí eu acho que eu volto de novo no ponto de ter um orientador que de fato, que seja parceiro, né? Que é um trabalho de mão dupla, e eu acho que o Edgar é esse parceiro, e não só Edgar, mas aí eu gosto, e aí agora, como a gente está falando dos alunos do mestrado para fazerem doutorado, aí eu faço uma propaganda positivista, muito positiva da PUC. Eu acho que os professores na PUC, eles são muito abertos, o ambiente é muito bom. Claro que tem a questão do custo de vida de viver no Rio, mas tirando esse pequeno empecilho, que é um empecilho, mas que eu acho que você consegue dividir, eu mesmo dividi com pessoas durante todo o tempo, e aí conseguir estar na PUC e tudo mais, eu acho que não percam essa chance, se inscrevam para a PUC. Aí eu fazendo propaganda. Eu acho que vocês vão ser muito felizes lá. É um ambiente muito plural também, não é só pessoas do Rio de Janeiro, tem pessoas de fora do país, peruanos, colombianos, tem pessoas também de outras regiões. A minha sala, eu lembro que a gente tinha dois do Rio de Janeiro, pessoas do sul do país, de Minas Gerais, do Paraná. Então, é um ambiente que você vai sentir acolhido. Não se preocupem com isso. Voltando lá, enquanto a pesquisa, eu acho que é desafiador, e eu acho que ter um orientador que seja organizado te ajuda, te auxilia, porque no início eu acho que a gente não sabe direito que caminho usar, né? Então, às vezes precisa de uma listinha. Eu lembro que no início, o Edgar fazia uma listinha, né? Tipo, olha, a gente vai estudar isso, e depois a gente vai tentar responder essa pergunta. Eu acho que isso me dava um foco. Não é que você vai estar estudando e girando em torno de um ponto que você não sabe qual é o ponto, de uma direção. Ter alguém que tenha essa visão ampla de direção é importante. Aos poucos, você vai pegando a direção também, você vai pegando o jeito de pensar em problemas, nesse tipo de coisa, mas eu acho que no início é importante. E assim, escrever artigo sempre vai ser um desafio. Eu acho que eu continuo aprendendo, Gigi. Eu acho que você nunca para de aprender esse negócio. Mas um conselho que eu daria é assim, comecem a estudar inglês cedo. Não tenham medo. Uma hora ler matemática vai se tornar natural, uma hora escrever vai se tornar natural, mas é um exercício de repetição. Você precisa repetir, você precisa fazer o máximo de vezes que você pode. Carreira, a gente precisa do inglês. Não precisa ser inglês perfeito, até porque a gente não é nativo, mas a gente precisa do inglês. E eu continuo ainda nessa jornada, tentando melhorar o meu inglês, e eu acho que é isso. Eu acho que o pesquisador não se trata, ele não é um produto finalizado. Você nunca finaliza esse profissional, você está sempre querendo mais e aprender mais e melhorar mais as habilidades que você acha que tem, né? Eu acho que escrever é assim, produzir artigo é assim, porque você sempre tem que melhorar e buscar novos caminhos para que consiga escrever, escolher a revista que você vai publicar, que também não é fácil, e aí também o orientador te ajuda a escolher esse negócio. Mas tem muita coisa legal, mas assim, eu acho que é muito gratificante, Mesmo tendo todos esses processos que nunca acabam, que você sempre vai estar estudando inglês, sempre vai estar aprendendo alguma coisa, sempre vai estar estudando matemática, sempre vai estar estudando os assuntos, lendo artigos. Mas é isso, a profissão é legal, né, Gigi? Vocês vão gostar. A profissão hoje, assim, e eu acho que, sim, que eu gostaria de fazer um ponto aqui, é que é importante participar dos seminários que a universidade que o Promate está fazendo, das palestras, porque só assim você vai começar a entender como é que as coisas funcionam. E não só entender como as coisas funcionam, mas começar a ouvir coisas que talvez você nunca ouviria se você estivesse estudando em casa, no seu universo ali. Eu acho que é muito importante se jogar, se permitir, ir para os eventos, apresentar trabalho. Às vezes você
Porque, assim, eu acho que também você aprende muito. Você vai lá, às vezes tem uma pergunta que você achava que sabia, a pessoa te pergunta, você responde, já gera uma discussão e você começa, talvez eu não esteja sabendo tão bem isso, talvez eu precise estudar mais. E até melhorar os seus resultados quando você começa a apresentar. Porque eu lembro que nesse evento eu estava apresentando um pôster. Eu lembro que você apresentou uma palestra e eu apresentei um pôster, e eu lembro que, tipo, aquele trabalho do pôster, ele melhorou muito depois que foi esse trabalho que foi aceito. E é assim, tipo, a comunidade vai olhando, vai questionando, e você vai melhorando, junto com o seu orientador que está ali do lado, pelo menos no início. Interessante você falar isso, essa questão do inglês. Também porque, no seu caso, você teve a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche, né? E aí realmente ter um pouco de contato com o inglês e aí ter a possibilidade de melhorar nesse seu período lá. Foi uma etapa também do seu doutorado. E como foi? Você foi com um pesquisador também renomado, né? Você teve grandes pesquisadores aí na sua trajetória. Como foi ter ido para outro país trabalhar com o Eduardo, com um pesquisador que todo mundo admira muito aqui, né, no Brasil? E tem um grande grupo de pesquisa, até principalmente aqui no Nordeste, né, que foi orientado por ele, e ele realmente é uma pessoa diferenciada nesse sentido, né, de criar grupos, não só a matemática, mas também se preocupar na formação de pesquisadores de matemática, né, um grupo de pesquisa de matemática. Então, como foi essa experiência lá nos Estados Unidos com ele? Foi uma grande honra para mim, né, trabalhar com o Eduardo, conhecer o Eduardo, a família dele, a UCF também. E eu acho que foi fundamental também, porque foi lá que a gente, assim, eu melhorei muito o inglês e eu tive outra visão de abordar problemas. Eu acho que o sanduíche é isso, sabe? Que aí você tem a sua bagagem do seu orientador, e aí você acumula outra bagagem do seu orientador, que foi o Eduardo, assim, que são dois profissionais excelentes para mim, mas que têm abordagens, mesmo que sejam semelhantes em alguns aspectos, mas abordagens diferentes, tanto de atacar o problema, tanto de resolver o problema e tudo mais, assim. Eu acho que foi muito bom ter essas duas visões, ter essas bagagens diferentes. Mas, assim, eu acho que quando você sai do país é desafiador, né? Porque, primeiro, eu acho na época eu não falava muito bem, e nem que eu falo, não acreditem que eu falo muito bem, eu estou aprendendo. Eu acho que o aprendendo é contínuo aqui. Mas, assim, aí eu fui com meu esposo, né, com o Max, que também falando do Edgar, e também trabalhou lá com o Eduardo. E eu acho, assim, foi bom para mim que eu tinha uma pessoa com quem compartilhar e lidar com as dificuldades que iam surgindo, né? Mas, assim, não precisa que você tenha uma pessoa que seja casada com uma pessoa da matemática que vá para um lugar que você tenha essa pessoa. Eu acho que o ideal é assim, em qualquer situação, seja fora do país, seja na graduação, seja no mestrado, seja no doutorado, eu acho que é fundamental você ter uma rede de apoio. E ser aberto a fazer amizades, ser aberto a mudar se for preciso, ser aberto a ceder, porque eu acho que todas essas fases, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui, seja no Brasil, a gente tem que estar aberto a lidar com situações que às vezes vão ser difíceis, né? Mas que você vai conseguir, como um bom matemático, tentar resolver aquele problema para que seja mais confortável para você. Porque é fundamental essa rede. Eu acho que a gente como ser humano, a gente não vive sozinho e a gente precisa tanto para os momentos bons quanto para os momentos ruins. E assim, eu acho que ter o Eduardo lá, que era muito solícito, que ajudou muito a gente em todas as situações, o Maxson, a Tialita, ter essas pessoas fizeram a nossa, assim, os problemas culturais, às vezes, não culturais, mas seja de língua, seja em, por exemplo, onde é que eu abro uma conta no banco? Porque você tem problemas básicos para resolver e que se você não conhece ninguém, você poderia, sei lá, atravessar a cidade para resolver. E eu acho que
essas coisas, quando você conhece, quando você conversa, quando você está aberto a conhecer, se permitir conhecer pessoas, isso é simplificado. A nossa habilidade de simplificar é aplicada rapidamente nesse caso. Mas foi muito bom, assim, a universidade, a UCF, o ambiente era muito bom. Assim, as instalações, né? Eu acho que também é isso. A gente precisa ter instalação para estudar, seja a biblioteca, no departamento de matemática. Eu pude assistir um curso também lá no primeiro semestre, eu quis fazer isso, até para ouvir mais, né? Porque no início você fica ouvindo assim, entendendo as coisas não tão exatamente, até para educar mais o ouvido, porque faz parte, e aproveitar e unir as duas coisas, matemática e se entrosar um pouco também mais com o departamento, conhecer pessoas. Eu acho que mas foi muito bom, assim, um dos meus trabalhos da tese foram desenvolvidos lá com o Eduardo, né, e a gente acabou concluindo aqui no Brasil, lá no Brasil, mas foi fundamental, assim, foi muito bom, porque, assim, eu acho que a gente se encontrava uma vez por semana, né, as nossas conversas lá com o Eduardo, as discussões, e era muito bom, assim, a gente saía assim, poxa, como assim? Eu saía muito inspirada, sabe? Tipo assim, poxa, eu não sabia que era assim que eu fazia, ou que era essa ideia que estava por trás daquilo. Eu acho que era muito bom, as reuniões eram muito boas. Você acaba sentindo falta, eu sinto falta de ter essa coisa com o Edgar também, de todas as nossas reuniões e tudo. E sente falta, né? E agora acho que a pandemia intensificou muito mais, você acaba sentindo falta muito mais. Verdade, mas muito interessante essa sua experiência e o contato, né, que você teve com pesquisadores que são renomados e você entender esse lado humano de ambos, né, tanto de Edgar quanto de Eduardo, como você fala, eles foram muito acolhedores no sentido humano também. Isso, além da matemática, isso ajuda muito para quem quer desbravar, né? Como você disse, sair da sua zona de conforto, sair do seu estado, sair do seu país, numa língua diferente. Então, ter pessoas que te acolhem dessa maneira é muito bom, muito legal. Agora, soube de uma notícia hoje, né? Um pouquinho antes da gente começar a gravar, você me disse que tinha conseguido uma aprovação no pós-doutorado agora no. Na verdade, foi um projeto pelo INCT-MAT, e aí eu vou trabalhar lá na USP. Isso é muito legal também, porque é outra opção, né? Nem sempre quando você está optando aí por também seguir uma carreira. Após o doutorado, você foi ser professora visitante e agora tem a opção de fazer um pós-doutorado. Isso fortalece muito com relação à pesquisa, né? Você não está começando, como você disse, quando a gente é professor de uma instituição, acaba que existem outras atribuições que não só a pesquisa. E aí, esse momento que você está com tantas ideias, tanta coisa em andamento, tanto projeto em andamento, você ter a oportunidade de fazer um pós-doutorado é algo muito, muito importante e muito legal você ter conseguido um auxílio, né, uma bolsa, porque também lhe possibilita continuar sem ter necessariamente uma posição na universidade. Então, fala um pouco com quem que você vai trabalhar, dá um spoiler, como você mesmo disse, dá um spoiler aí desse futuro quando começa, qual grupo. Então, eu apliquei, né, para a chamada do NCT-MAT, só que a chamada NCT-MAT, você não pode candidatar como professor da sua instituição. E eu acho isso interessante, porque eu acho que o pós-doc, quando você termina o doutorado, você precisa adquirir uma certa independência. E eu acho que ter essa possibilidade de trabalhar com um professor que não foi seu orientador, embora tenha o elo ali, né? Você queira continuar com o seu elo, com a sua zona de conforto, é super interessante. E foi aí que, durante esses eventos, né, a gente foi para muitos eventos incentivados pelo Edgar, e aí a gente conheceu o professor Ederson, lá do ICMC, no evento que todos os anos acontece, o pessoal de análise, pessoal, vocês que gostam de análise, vocês precisam ir para esse evento, é o Summit Meeting, ele acontece todo ano, entre fevereiro, acho que em fevereiro, mais ou menos,
E a gente conheceu o professor Ederson, que é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito solícita. E aí eu falei com o professor Ederson, né? Contactei o professor Ederson, perguntei se ele tinha disponibilidade para a gente submeter o projeto juntos. E foi aí que a gente submeteu, fizemos um projeto juntos. E submetemos para o índice temático, foi aceito. E aí nós vamos começar agora em agosto, porque o meu tempo aqui, eu fico até agosto aqui, até final de julho. E aí a gente começa só no início de agosto. É de duração de 1 ano, mas eu acho que é interessante fazer isso antes de, de começar a lecionar mesmo, né? De começar a atividade na universidade, ter uma posição. Assim, é assustador, eu entendo que é assustador, principalmente agora. Tipo, você querer escolher, claro, assim, se você puder fazer e ter uma posição fixa, tudo bem, faça. Mas eu acho que é muito bom também ter um tempinho para você amadurecer, para você criar essa independência, que eu acho que essa independência ela é criada depois que você rompe, de certa forma, o elo, depois que você termina aquela fase, porque até você ter aquela tese, defender, é só aquilo. E claro que você está desenvolvendo habilidades ali, mas você tem uma pessoa por perto. Na maioria dos casos, você tem alguém que te auxilia, e auxilia muito. E ter esse momento para você amadurecer e até falar com outro professor também, é muito importante para a carreira, eu acho. Já estamos há um tempinho, então tinha várias perguntas ainda. Fiquei curiosa também com relação a você orientar a iniciação científica, várias coisas que depois a gente vai ter que se encontrar nos eventos aí, para você me contar sobre o futuro. Mas, assim, como já estamos há um tempinho, eu queria finalizar que primeiro te agradecer, né, por ter compartilhado a tua experiência. Você vê que, de fato, é uma experiência que já te dá um nível de maturidade com relação à visão ampla da pesquisa, de uma formação de uma pessoa, né? Você passando por todas as etapas de, de um pesquisador possíveis, né? Você fez iniciação científica, mestrado, mudou de área, fez doutorado, sanduíche, agora está como visitante e vai fazer pós-doutorado. Então, eu acho que é uma carreira completa, pensando no momento que você está. E foi muito bom assim saber que a UFES fez parte da sua trajetória e que lhe possibilitou, né, seguir com uma formação bem consistente. É um orgulho quando toda vez que a gente vê seu nome em um trabalho apresentado ou vendo você organizando eventos, né? Eu recebi semana passada um panfleto de um evento que você está organizando, então mostra que estamos aí, né? Você tá querendo seguir realmente carreira na pesquisa, porque terminar um doutorado e fazer pesquisa são coisas, existe um gapzinho assim, nem sempre é nem sempre é possível, nem sempre é a escolha, mas parece que está sendo a sua escolha. É um orgulho para a gente ter tido você aqui. Eu digo em nome de todo o programa de pós-graduação, porque sempre que as pessoas falam de você, falam com carinho, seja aqui ou fora. Então, queria que você finalizasse dando algum conselho. Você já deu vários conselhos maravilhosos, então não precisa ficar repetindo o que você já disse, porque foram ótimos e eu acho que vai ser muito válido para quem assistir essa entrevista saber dessa possibilidade. Certo. O primeiro conselho é para os alunos de graduação. Aproveitem os professores. A UFES tem professores maravilhosos, excelentes e super dedicados. Eu acho que a minha geração aproveitou muito disso. Não só eu, mas como os meus outros colegas, assim. Eu tenho muita honra de ter estudado aí e eu acho que aprendi muito. Acho não, aprendi muito. Aprendi muito. Eu acho que é isso, aproveitem. Façam os cursos, se dediquem o máximo que vocês puderem. Isso conta muito. E tirem dúvidas, conversem com os professores. Vocês não precisam ser amigos, mas conversem, participem, vão para os ciclos de palestras, mesmo que seja online, vão. Eu acho que participar das coisas faz diferença. Primeiro, você é conhecido. Segundo, você aprende. E terceiro, isso te ajuda a fazer escolhas. Então, eu acho que você é uma das pessoas que mais ganha fazendo tudo isso. E aproveitem os cursos. Aproveitem os professores da UFES, eles estão aí, ó, rodando muito o mundo todo, fazendo pesquisa, fazendo muita coisa também em projetos de extensão. E eu acho que vocês têm que aproveitar.
aparecer mais. Para os alunos de mestrado e até para os alunos de graduação, assim, não tenham pressa em escolher uma área, eu acho que tenham pressa em aprender o máximo que vocês podem aprender. E tentem, o conselho que eu daria é, tentem conhecer a pessoa que você vai trabalhar, ver se elas... Assim, eu acho que você não tem essa visão geral, mas tentar ver se o que a pessoa faz, de fato, é o que você quer fazer. Tentar ler, mesmo sem entender, tentar ler as coisas que ela faz, tentar conversar com ela, tentar conversar com outras pessoas. E aí é que entra também esse contato. É muito importante você ter um contato próximo, seja com os professores de mestrado, seja com o professor na graduação, que isso vai... Eu tenho certeza que, assim como eu, assim como os outros egressos, a gente teve muita orientação dos professores daí. A gente não foi, tipo, eu não fui fazer verão em Recife sem saber que existia verão em Recife. Os professores orientaram. A gente tem excelente, não só orientador no sentido formal, mas excelentes orientadores. Os professores são excelentes orientadores o tempo todo. Escutem eles e eu acho que vocês vão ter um caminho brilhante, brilhante a seguir. Obrigada, Pedra. Então, a gente encerra a nossa entrevista. E com relação a você ter dito que na sua época a área de álgebra era realmente uma área mais forte, né? Hoje, a área que você escolheu para o seu doutorado é bastante produtiva. Temos temos dois ou três grupos de pesquisa nessa área e você falou sobre possibilidade de trabalhar. Vai ser uma honra poder ter você como colaboradora em breve, muito em breve. E sempre será uma honra te receber virtualmente ou pessoalmente aqui. Então, você sabe que a UFES sempre está de portas abertas. Espero um dia a gente tenha vaga para receber vocês como professores. Seria bom que todo mundo que rodasse o mundo aí, ganhando todas as experiências, pudesse voltar e contribuir com o nosso departamento, de forma temporária ou mais duradoura. Mas é muito legal ter essa possibilidade. Você sempre será muito bem-vinda. Muito obrigada e até um próximo evento ou uma próxima visita. Muito obrigada, Gigi. Muito obrigada, agradeço muito. Estou muito feliz, espero que eu tenha conseguido ajudar os nossos alunos de mestrado e de graduação. E eu fico muito feliz que a área de análise na UF seja tão forte. Muito mesmo. É importante ter essa visão geral e análise, a gente sabe, né? Eu sou suspeita para falar.